Bem-vindo! Mais uma aula do curso Psicologia do Ashtanga Yoga. E a gente está explorando o quê? O entendimento do Yoga Sutra e a sua aplicabilidade no aspecto de asanas, no aspecto de entendimento da mente, mas especialmente o aspecto de entendimento da mente. Porque tem pessoas que pensam que yoga só está relacionado a asanas, que o desenvolvimento dela só está ligado a posturas, e elas não querem se abrir para o entendimento mais profundo e verdadeiro do yoga, que é do seu processo mental e das suas questões emocionais. Quer saber mais sobre isso? Acompanhe essa terceira aula de 4 do nosso curso, tá bom? Grande abraço! Então aqui está o nosso estudo, né? O que a gente já viu? A gente já viu o que é yoga, as definições de yoga na aula anterior, desvendando seus pensamentos, as estruturas dos seus pensamentos, os modelos. Lembra que eu expliquei das faixas? São só 5 faixas de avenida, né, que você pode processar o seu pensamento. E qual faixa você normalmente processa? E quando você tem problemas emocionais, qual faixa está sendo processada? O quão é importante fazer esse entendimento, que está ali logo no começo, nas 11 primeiras frases do Yoga Sutra, e que a maioria, que mesmo que ensina yoga, não tem prática e reconhecimento disso. E agora você tem condição de aprender isso, tá? Quer aprofundar mais? Área de membros do Ciência Meditativa, nós vamos ter dezenas de cursos ali, boa parte gratuito, alguns cursos pagos, obviamente, né? E níveis diferentes de membros para você se conectar com os cursos mais difíceis, mais profundos, os cursos intermediários ou os cursos básicos mais simples que estarão lá gratuitos, tá bom? Você também pode fazer o processo de terapia, né? Se você quer o aconselhamento pessoal, superar alguma dificuldade, um momento difícil, ou se você quer mergulhar de verdade no fundo do yoga, no processo do yoga, no aprendizado do yoga, aí você tem a possibilidade da mentoria em yoga, tá? Tudo disponível, porque a gente vai ver o quê? Como, por exemplo, na mentoria, a gente trabalha prática e desapego. Prática e desapego. Pessoas tão apegadas a conceitos, tão estruturadas, não vê a própria possibilidade de flexibilizar a prática além dos próprios asanas, entendendo a meditação melhor, entendendo os processos mentais, entendendo as estruturas de hábitos, entendendo as estruturas de linguagem, que tudo vai além das posturas. Mas as posturas também são importantes, né? Então aqui nós temos o entendimento do yoga e um trabalho, por exemplo, que a mentoria pode ajudar demais nesse sentido. E agora nós vamos falar de que? Concentração. Aqui eu já peguei a manha, né, de quando a coisa fica feia aqui, eu deixo bonitinha para que vocês possam estar lendo aqui, né? Da frase 17 à frase 18 do primeiro capítulo, ele diz o êntase, é o objetivo, é o samadhi, né, normalmente dito, decorrente do estado de restrição, aquele estado de controle, né, que nós exploramos ali no segundo encontro, e cognitivo, ou seja, orientado para o objeto, focado, orientado para, quer dizer, com foco, por estar conectado com as formas de pensamento, reflexão, alegria ou eusones, a noção de eu, né? Eusones é a noção de eu, tá? Essa tradução ficou bem interessante aqui. Então, que esse estado de samadhi, ele é decorrente disso, né? Dessa percepção das formas, do pensamento, da reflexão, da alegria ou da noção de eu, tá? O outro tipo de êntase, né? O outro tipo de samadhi possui um resíduo de ativador subliminar. São as marcas mentais, registros inconscientes. Segue-se o primeiro êntase cognitivo, sobre a prática da ideia apresentada de cessação. Aqui eu poderia explorar os 10 tipos de samadhi, os 10 tipos
de desenvolvimento desse controle. Deixa eu colocar aqui para falar com você olho no olho aqui. Eu poderia falar dos 10 tipos de Samadhi e que eles são graduais no sentido de desenvolvimento da capacidade perceptiva e do controle da atenção, né? Ele vai passando por fases, né? Tem essa fase da percepção do eu, tem a fase da percepção das marcas mentais, tem a fase de desintegração do eu, tem a fase de mudanças de hábitos, da liberação de condicionantes. Então são 10 níveis diferenciados. E aí, para chegar num Samadhi que vamos chamar assim, independente de fatores constituintes. Mas aqui a gente não vai ter tempo. No curso mais avançado, que vai estar lá na área de membros, sobre o aspecto da psicologia do yoga, a gente vai ter esse estudo aprofundado. Mas para aqui é importante, né, nesse contexto inicial que eu apresento nesse curso, você entender que o desenvolvimento do aspecto da concentração e a superação de cada objeto de concentração, ou seja, você trabalhar a sua prática com diferentes objetos de concentração e iluminar e provocar profundo entendimento sobre os seus diferentes objetos de concentração é que vai fazer diferença para você ir para um próximo passo evolutivo numa compreensão maior, né, para se tornar, enfim, esse ser livre, independente no pensar. Falamos de asana? Falamos de postura? Não, porque asana e postura é apenas uma das ferramentas, tá bom? Então, vamos seguir aqui com o nosso entendimento. Aí ele vai falar de esforço e compromisso. Ah, aqui eu tenho que puxar a orelha de tanta gente. vamos lá que eu vou acertar isso aqui para ficar bonitinho, para a gente conseguir ler. Ó, aqui, pronto, aqui já dá para a gente ler melhor. Vou deixar melhor ainda. Ó. O 19. O êntase daqueles, né, o Samadhi, esse estado de equilíbrio mental, que pode ter 10 níveis, do básico ao mais avançado, fundiu-se com o terreno e aqueles que são incorpóreos. É devido à persistência da ideia apresentada de tornar-se. O que ele está dizendo aqui? A ideia, né, de como esse processo, né, de identificação com o pensamento, com o ponto de foco, se une a isso, né, para poder fazer o entendimento do objeto de meditação. No 20, o êntase dos outros, ou seja, aqueles yogis cujo caminho é descrito no 18, né, aquele da concentração que a gente falou, é precedido por fé, energia, atenção plena, o êntase, né, o próprio estado de equilíbrio, né, esse estado de consciência ampla, e a supracognição, né, o conhecimento dos próprios processos, por isso que é supracognição, não é a cognição do objeto em si, mas o conhecimento do próprio fenômeno do objeto, né? Então nós temos fé, energia, atenção plena, êntase e supracognição. Esse supremo êntase está perto daquele que é extremamente veemente em sua prática de yoga, aquele de profunda fé. 22, porque essa veemência, essa pessoa de profunda fé pode ser modesta, média ou excessiva. Fala do comportamento, da intensidade da prática. Portanto, também uma diferença na proximidade dos yogis ao êntase superior. A própria intensidade da prática pode variar, né, o desenvolvimento do praticante, né, o desenvolvimento dessa percepção mais elevada. É isso que esse quer dizer. Eu vou falar um pouquinho mais rápido aqui para a gente ter o máximo de aproveitamento nessa aula, tá? Om Ishvara Pranidhana. Vamos aqui acertar o layout para ficar melhor a leitura para você. Aqui está. Nós temos aqui então, né, ou êntase é ganho através da devoção ao Senhor. Esse é um famoso trecho do Yoga Sutra que fala da fé ao Senhor, da fé à referência espiritual. O Senhor é um ser especial porque ele é intocado de causas de aflição, livre de karma, por isso que é um ser espiritual, de grande realização espiritual. Não é o professor que você põe no quadro da parede para justificar o seu certificado, tá? É um ser livres da causa de aflição. O que é livre das causas de aflição? Eu não sou. Meu professor também não é livre de causa de aflição, ele não está livre do karma. Esses aqui são seres de grande realização espiritual. Ação, fruição e o depósito na memória profunda, né? Ação dessas marcas do karma. Nele, a semente da onisciência é insuperável, é um ser de grande sabedoria. O Senhor também foi o mentor dos primeiros yogis em sua virtude de sua continuidade temporal.
Seu símbolo é o pranava, o Om, a sílaba Om. A recitação dessa sílaba leva à contemplação do seu significado e daí segue a obtenção da mentalidade interior habitual e também o desaparecimento dos obstáculos. A prática com este foco, né, na referência espiritual. Né? Este é um dos caminhos, tá? Ishvara Pranidhana Va, ou é um dos caminhos possíveis. Né? Obstáculos e soluções. E aqui tem um ponto importante que eu destaco bastante nos processos de mentoria e também destaco com as pessoas na própria terapia também. Né? Esses aqui são sintomas que vocês vão ter se a prática não estiver sendo feita de maneira ok. Doença, langor, dúvida, negligência, preguiça, dissipação, visão falsa, a pessoa fica com ideias não correspondentes à realidade, não realização dos estágios do yoga, instabilidade nos estágios, distorções de consciência, né? Tudo isso são obstáculos para a pessoa se estabilizar na prática. E aí os sintomas: dor, depressão, tremor de membros, inspiração errada, né? O processo respiratório, a expiração acompanha as distrações. A fim de neutralizar essas distrações, o yogi deve recorrer à prática de concentração como único princípio. Então, quando surgir obstáculos na prática, a solução apontada para o Patanjali: foco. A gente trabalha muito isso, tanto na terapia quanto na mentoria. Quando identificado determinados obstáculos, você desenvolver a condição de foco. Estabilizando e clareando a mente, né, do 33 ao 39. Vamos abrir aqui lateralmente para ficar fácil a leitura. Quando é bastante, o trecho é grande, tem que abrir mais assim. A projeção da amizade, compaixão, alegria e equanimidade em relação aos objetos, sejam eles alegres, tristes, méritos ou deméritos, de acordo com cada um, né? Amizade, compaixão, alegria e equanimidade, as 4 qualidades incomensuráveis do budismo, né? Ou Brahma Vihara dentro do hinduísmo. Essas aqui são as consequências dessa concentração, da pacificação da consciência. Então, a ideia de amizade, compaixão, alegria e equanimidade são resultados alcançados por uma mente estável, ou a restrição é alcançada pela exalação ou retenção da respiração, aqui ele está falando de pranayama, ou restrição ocorre quando uma atividade centrada no objeto surge que mantém a mente em estabilidade, ou a restrição é alcançada por atividades mentais que são sem tristeza e iluminadoras. As qualidades do pensamento podem levar a um estado de concentração, ou essa restrição é alcançada quando a consciência é direta para aqueles seres que conquistaram o apego. Então, as pessoas que já naturalmente, pela forma de colocar a mente, livres de desejo e apego, conseguem se concentrar naquilo. Aqui, estágios mais avançados, obviamente. 1.38, a restrição é alcançada quando a consciência está descansando no insight de sonhos e sono, quando ela alcança determinado estado de equilíbrio nessas condições. Não é sempre, quer dizer, não é na maioria das vezes, inclusive. Ou a restrição é alcançada por meio da absorção meditativa, conforme o desejado. Esse está aqui como objetivo, tá, da prática. Tudo isso aqui dá para estruturar dentro da prática. Tá? Objetos da meditação. Seu domínio se estende do mais diminuto para maior magnitude. Você pode variar o objeto de meditação, objeto de foco. Tá? Aforismo 40. Tipos de objeto de meditação. Vamos colocar aqui de uma forma que facilita a sua leitura. Isso, pronto. 41. No caso de uma consciência cujas flutuações diminuíram, que se tornou como uma joia transparente, o resultado que fez, o agarrador, o agarrado, né, e o estado de concorrência com aquele consciência habita, pelo qual a consciência é ungida. A ideia de perceber o fenômeno de uma maneira integrada. Enquanto houver conhecimento conceitual baseado em intenção de palavras, então esse estado é chamado de co-ocorrência, intercalada com pensamento, quando ainda existe pensamento conceitual nessa percepção, nessa condição meditativa, quando você trabalha com conceitos na meditação. Por exemplo, mantras pode ser um trabalho de conceito, quando você dá sentido ao mantra e repete aquele mantra para o desenvolvimento de estado. Na purificação da memória profunda, que se tornou, por assim dizer, vazia da sua essência, o objeto sozinho está brilhando. Então esse estado é chamado de ultrapensamento, né? Onde prevalece só o objeto de concentração
no pensamento. Assim, por esta forma de ocorrência acima mencionada, os outros dois tipos de êntase, a reflexiva e outra reflexiva, são explicados. Objetos sutis como suporte de concentração, quando você usa o próprio pensamento. Gente, isso aqui pode estar parecendo complicado, porque é um teor, frase 41 a 44, que você vai trabalhar isso de acordo com o nível do praticante. Os praticantes mais avançados vão ter, deixa eu falar olho no olho aqui com você, os praticantes mais avançados vão ter vão poder trabalhar objetos mais sutis de meditação e vão conseguir desenvolver muito a sua capacidade de concentração e foco. Porque ao fazer meditação com objetos mais sutis, ele também desenvolve a capacidade de percepção e sensibilidade em relação aos próprios pensamentos, e isso vai suavizar, né, hábitos, questões kármicas e tudo isso, porque ele também vai ter a condição de observação sobre esses processos e agir de maneira mais efetiva sobre eles. Mas isso é dentro de um processo gradual de desenvolvimento. Então quem está começando, isso pode parecer muito difícil, muito complicado, mas os objetos de meditação são mais simples para as pessoas que estão iniciando, né? São mais palpáveis, e aí as pessoas podem fazer seu trabalho gradualmente até entender. Então ela não tem que fazer todos esses trabalhos também. Isso vai variar, e por isso que precisa de um professor que compreenda isso, que compreenda esses processos mentais. E de novo, eu estou falando do quê? Processos mentais. Toda explicação aqui, gente, processo mental. Então assim, precisa de postura? Pode ser que sim, pode ser que não. Na maioria das vezes não. Porque como é que o processo mental pode ser tremendamente trabalhado sem as posturas, tá bom? Objeto sutil. Vamos lá, o próximo item aqui para vocês. Objeto sutil. O que esse objeto sutil tem? O objeto sutil termina no indiferenciado, né? Quando você se desenvolve de acordo com a meditação com o objeto sutil, você vai além do próprio objeto sutil. É o que está alertando aqui. Objeto de orientação no êntase. Vamos colocar no formato aqui. Pronto. Esses tipos de co-ocorrência verdadeiramente pertencem à classe de êntase com semente, ou seja, tem fatores de causa, fatores de semente. Quando há lucidez no ultrarreflexivo, êntase, então isso é chamado clareza do ser interior, né? Quando é ultrarreflexivo, né? Quando depende do indivíduo. Nesse estado de extrema lucidez, o insight é verdadeiro, porque ele não depende de um fator externo, não depende de uma causa. Isso eu reforço muito no estudo com os alunos, da questão de desenvolver a independência, não depender demais de causas exteriores para desenvolver a estabilidade, mas você trabalhar muito o autoconhecimento para depender de causas interiores. O escopo do seu insight gnóstico é distinto do insight obtido da tradição e inferência devido ao seu propósito particular, que é o insight gnóstico é pelo conhecimento, tá? E esse também é considerado um fator externo, né? Porque ele não é a experiência propriamente dita. Êntases sem sementes são os êntases mais, né, os samadhis mais elevados, a parte mais elevada da prática, é de difícil alcance para a grande maioria. O ativador subliminar, nascido deste flash gnóstico, obstrui os outros ativadores subliminares. Estamos falando de ativador subliminar, ou seja, processos inconscientes, que você não tem consciência. Então, se você acha que sabe, você não sabe. Você precisa de ajuda. Você querer dizer como as coisas devem ser ou devem funcionar, você pode estar reforçando processos subliminares. Por isso que é importante o papel de um bom professor, de um professor experiente e que não se deixe contaminar pelos seus processos subliminares, pelos seus hábitos, pelos seus desejos, pelos seus vícios, para que isso possa ser realmente observado e você alcançar um estado, né, de reconhecimento das suas próprias questões. E por último, mediante a restrição também deste subliminar ativador regressivo, segue-se devido à restrição de todos os conteúdos da consciência a êntase sem semente, esse estado de liberação sem semente. Ok? Temos aqui então uma boa explicação, né, dividida em o que é yoga, desvendando seus pensamentos, prática e desapego, concentração, esforço e compromisso, Om Ishvara Pranidhana, obstáculos e soluções da prática, estabilizando e clareando a mente, objetos de meditação, tipos de objeto de meditação, sobre o objeto sutil mais elevado de meditação, como isso se alcança o êntase, esse estado, né, de equilíbrio da mente, e por último, a êntase sem sementes, o equilíbrio sem fatores de causa.
temos aqui a explicação do caminho do equilíbrio da mente, Samadhipada. Então, veja que rico isso nesse processo de entendimento. Tudo isso só o capítulo 1. Todo ele falando de mente, todo ele falando de psicologia. Então, todo ele falando de superação, sem falar nada de postura. Então, você vai ter, de todos os quase 156 versos do Yoga Sutra, nós vamos ter aqui, asanas e posturas, 2.46 até 2.48. Apenas isso. Apenas esses dois, 46, 47 e 48. 3 de 156, apenas 3 frases que falam sobre a postura, sobre a questão do equilíbrio da postura, e estabilidade e conforto dentro da postura. Então, o que isso tem a ver com o Ashtanga Yoga, o Ashtanga Vinyasa Yoga de Pattabhi Jois, de Krishnamacharya, de Lino Miele, né? A tradição do Ashtanga Yoga. O que isso tem a ver? Né? Você vai verificar que o método, da forma como ele é ensinado, repetindo, saudação ao sol, posturas em pé, posturas sentadas e as posturas em parte invertidas, mas posturas passivas, que são as posturas finais de relaxamento. Essa estrutura muito inteligente de movimentar a energia na saudação ao sol, de criar estabilidade e percepção corporal e criar os primeiros movimentos a partir das posturas em pé, movimentos de coluna a partir da estrutura de pé, posturas de equilíbrio, movimentos de coluna em equilíbrio a partir das posturas em pé, para você começar a desenvolver percepção corporal, percepção de equilíbrio. E então trabalhar posturas sentadas que vão levar você a uma condição maior de flexibilização, principalmente frontal, para aumentar a sua condição de foco, sua percepção de vontade, sua força de movimento, sua força de vontade, tudo isso na primeira série. E aí depois nós trabalhamos a retroflexão no trabalho grande de extensão frontal da parte do corpo, no sentido de dar o máximo de possibilidades de movimentação para a sua coluna e para o seu corpo como um todo, em todas as direções, já que boa parte da prática ela tem essa questão da manutenção do foco, da extensão frontal, das diferentes possibilidades de extensão, né, frontal. E aí, por último, as posturas que acalmam, que pacificam a intensidade, né? Elas têm um maior número de respiração, parte delas na condição invertida, justamente porque diminui o seu esforço, né, de sustentação dessas posturas, porque você está, né, invertido, você está praticamente fazendo, né, a inversão do processo circulatório a partir da postura deitada. Então isso faz com que a intensidade, né, de movimentação do corpo, de bombeamento de sangue, né, de circulatória reduza, e você então vai para a finalização da prática. Essa estrutura genial que é o Ashtanga Yoga, ela começa já, né, na primeira série, porque ela é composta de 4 séries, na primeira série chamada, né, de Yoga Chikitsa, Yoga Terapia. Por quê? Porque qual é o ponto que vai evitar os principais obstáculos, os principais problemas que nós vimos no Yoga Sutra? Qual a principal tarefa a ser feita para evitar as principais atividades nocivas, né, os principais obstáculos da mente? É a capacidade de desenvolvimento de concentração e foco. Por isso que Yoga Chikitsa e Yoga Terapia da primeira série do Ashtanga tem essa característica. Movimente-se à frente, pegue o pé, movimente-se à frente, olhe para o nariz, movimente-se à frente, depois faça aquela torção. Então toda essa movimentação é para você trabalhar a sua mente na condição de desenvolver uma maior condição de foco, porque aí você vai estar reduzindo aquelas perturbações que nós acabamos de ver apresentadas, né, por Patanjali, e que impedem o desenvolvimento da sua mente, a estabilização da sua mente. Por isso que a primeira série do Ashtanga Yoga tem essa ideia de Yoga Chikitsa, essa ideia de Yoga Terapia. Então ela é uma das técnicas. Então ela foi desenhada como uma estrutura técnica para gerar este resultado.
Mas não está no Yoga Sutra que esta é a única ferramenta ou a única forma de desenvolver essa condição de foco, esta estabilidade, essa condição de levar a mente a um estado de maior concentração. Então isso é bastante importante, porque, por exemplo, conheço outras tradições que trabalham a metodologia do desenvolvimento de atenção, de concentração, que elas não necessariamente trabalham nessa ordem, né, de saudação ao sol, posturas em pé, posturas sentadas e posturas finais, né, ou inversas. Ela vai trabalhar com outros métodos. Então você vai ter, por exemplo, métodos de concentração dentro do budismo, por exemplo, diferentes tipos de meditação. Dentro da própria tradição da Índia, outros métodos desenvolvidos, outras tradições que desenvolvem exercícios específicos para desenvolver esse direcionamento da mente nessa condição de estabelecer, né, o que em algumas traduções se coloca como atenção unifocal, né, ekagrata, a capacidade de concentrar a mente em um único ponto. Né? O Ashtanga também trabalha isso, o Ashtanga Vinyasa Yoga, e nós temos também isso, por exemplo, no Kung Fu, nas artes marciais, nós temos isso no Tai Chi Chuan. Tudo isso, por quê? Porque nós estamos falando do mesmo processo mental e de como estabilizar esse processo mental. E o quanto que a capacidade de foco, de atenção, vai trazer, né, essa condição de estabilizar o teu pensar e, nesse estabilizar, reduzir muito da origem das perturbações. E perceba, te observa de verdade. Quantas vezes que você não estava legal e era uma das causas desse não estar legal, uma mente que apontava, que agitava, que acusava, que fazia movimentos demais. E quando você reduz essa movimentação excessiva da sua mente, o quanto que isso não melhorou a sua vida. Ou se ainda não o fez, experimente fazer. E veja os benefícios de você tentar de uma forma consistente, lembra que eu expliquei, né? Duradoura, repetitiva, expliquei isso lá na segunda aula, o quanto que isso não vai fazer a diferença na sua qualidade de vida. Gente, olha quanto conteúdo e olha quanta dica importante nós tivemos até agora. Então, peço a tua atenção, porque depois teremos a quarta e última aula desse curso, né, completo sobre o entendimento da psicologia do Ashtanga Yoga, tá? Então acompanha. Se você não assistiu alguma das aulas anteriores, assista, porque assim vai fazer muita diferença. Não só para quem pratica yoga, não só para quem pratica meditação, mas vai fazer diferença para quem está passando por um momento difícil e que pode ver na saída do entendimento da própria mente, na condição de entendimento da própria mente, uma saída, uma resposta para elevar a qualidade de vida, para tomar melhores decisões. Tá bom? Então, conto com você para a próxima aula e espero que você aproveite todo esse conteúdo que a gente está oferecendo. Grande abraço, até mais.